Fala Fi, fala Fio, fala Fia, tudo bem? Aqui é o Josué, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do Chats GPT, bate-papo com o Chat GPT. Recordando, nós estamos apenas no segundo episódio, o propósito é trazer temas desafiadores, inovadores, que nos estimulem no aprendizado, conversando, fazendo uma troca de figurinhas, troca de conversas, troca de chat com o Chat GPT. A ideia não é que ele nos ajude apenas trazendo respostas, mas essa troca de experiência que nos estimule a fazer perguntas importantes e ver como essa ferramenta se comporta e nós também fazermos uma conclusão ao final delas. Como você viu na introdução desse vídeo, o tópico é falar sobre a escassez de profissionais qualificados. De onde eu tirei isso? Bom, pessoal, basta você ir na internet, isso nas minhas aulas de inovação ou de planejamento de carreiras, é muito fácil você encontrar evidências sobre aquele, é uma mensagem, algo que é divulgado sobre, profissionais de tecnologia, oportunidades, dicas para contratação. Mas o foco é, se você olhar, fizer uma busca aí sobre gap de profissionais, você facilmente vai encontrar o seguinte aspecto, a seguinte conclusão, o que é divulgado. Com o passar do tempo, eu não vejo isso diminuindo, um gap enorme entre o que as empresas precisam e o que nós temos disponível em termos de mão de obra. Será que isso é uma verdade? Então a proposta hoje é bater papo com o ChatGPT. A primeira coisa importante a ser destacada, eu voltei, porque eu já tinha feito esse bate-papo com ele há uns dias atrás aí, e olha que interessante, eu perguntei se ele, eu imaginava que pelas conversas que eu tenho aqui à esquerda, ele tivesse uma memória, né? Eu perguntei se ele se lembrava de uma conversa anterior que a gente teve, mas ele falou que não, eu imaginava que ele conseguiria ter acesso a esses chats que eu tinha, sem problema. Então eu volto à conversa que eu tive, para que a gente, muitas vezes, assim, quando eu estou usando uma versão free, o que acontece? Ele não, muitas vezes ele pode estar sendo sobrecarregado e para de responder. Então eu já gravei anteriormente e vou fazer essa discussão. Então é como se eu estivesse sentando com você, trazendo uma pauta para nossa mesa e envolvendo o Chat GPT. Vamos lá? Escassez da mão de obra especializada na área de tecnologia. Eu entendo que isso pode ser aplicado a qualquer área que você trabalhe. Eu perguntei, quero conversar com você sobre o gap de profissionais qualificados no mercado de TI. Ele podia já recusar ou dizer que ele não tem conhecimento sobre isso, né? Com certeza, ele falou que, olha, o mercado de TI tem experimentado um crescimento rápido nos últimos anos, e isso tem resultado em uma grande demanda por profissionais qualificados, né? Então ele deu um blá 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 aqui. Quando eu falo blá blá blá, não é com conotação negativa. Ele começou a falar já de razões, e olha que eu só falei disso, hein? Quero conversar sobre algo, e ele já começou a trazer várias informações aqui, tá? Ele começou a citar fatores que podem estar influenciando esse gap. Olha o texto, depois eu posso compartilhar com vocês, caso haja interesse. E aí que eu fiz, assim que ele deu um blá 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 introdutório, olha lá a evolução do nosso bate-papo. Eu perguntei, proponha alguns tópicos essenciais. Olha, eu falei, apenas mencione os tópicos sobre o gap de TI. Tópicos que a gente poderia bater aqui e investir mais tempo. Olha que legal, né? Uma forma de você aprender. Então ele falou de evolução rápida da tecnologia, isso é verdade, né? Então, obsolescência, olha que termo. Você que trabalha em TI já é refém disso há muito tempo, já é vítima há muito tempo disso. Você aprende uma coisa hoje e amanhã à tarde aquele conhecimento já ficou, de certa forma, ultrapassado. Falta de investimento em educação, barreiras para entrada e permanência de grupos, dificuldades das empresas. Então, trouxe alguns tópicos que a gente poderia comentar. Tendo isso em mãos, o que eu perguntei? Olha, eu quero iniciar uma análise das partes interessadas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai analisar qualquer problema e se esquece das partes interessadas, pessoas, grupos de pessoas que podem estar envolvidos. E escrevi isso aqui, ó. Gostaria de iniciar uma análise das partes interessadas. Quando eu digo partes interessadas, me refiro às pessoas ou grupos de pessoas, empresas,
que impactam, são impactadas e têm diferentes níveis, né, ou têm diferentes interesses nesse desafio que eu estou comentando, gap profissionais de TI. Olha aqui que interessante, eu quero que o ChatGPT me traga quem são as possíveis partes interessadas nesse cenário, que não são apenas os profissionais de TI. Quem seriam eles? Concordei com a resposta dele, olha lá. Excelente iniciativa, identificar as partes interessadas é um passo importante para entender melhor o desafio. Olha lá. Empresas de tecnologia, trabalhadores de TI, quem são as pessoas impactadas e que impactam esse cenário? Empresas de tecnologia, ele explicou aqui em detalhes, né? Trabalhadores, instituições de ensino, governo e órgãos regulatórios, sim, candidatos a emprego, clientes e usuários de produtos de TI, sociedade em geral. Então ele trouxe aqui uma seleção inicial de quem seriam essas pessoas envolvidas. No trabalho que eu faço junto com meus alunos, eu mostrei, vou até tentar encontrar esse slide aqui quando a gente começa a trabalhar sobre esse cenário. Aqui, eu proponho isso para eles também. Olha que interessante, uma semelhança, né? Um certo nível de semelhança entre o que o ChatGPT falou e o que eu comento com os alunos. Nós temos um sistema, um problema sistêmico envolvendo partes que dependem uma da outra. Mas voltando ao chat, que eu perguntei para ele, ó, eu achei que faltou uma parte interessada. Não seria importante incluir outra parte interessada representando estudantes? Eu acho que ele tinha colocado aqui, ó, ele não colocou, ó, empresas, trabalhadores, instituições de ensino, governos, candidatos a emprego, clientes, tal, não colocou. E eu perguntei se ele não achava interessante ou importante incluir também os estudantes, aqueles que fazem parte das instituições de ensino, mas ainda possuem objetivos diferentes. O ChatGPT, ele sempre concorda com o que a gente fala, né? Poderia até ser algo que não faz muito sentido, mas eu percebi que ele responde: ah, você tem razão, lá, com certeza estudantes também são uma parte interessada, muito importante. Aí ele começou com blá 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 de novo, que eu não pedi, só queria, né? Eu falei: você consegue imaginar outras partes interessadas nesse cenário de gap? Para a gente começar ou dar continuidade a essa avaliação, nessa análise. Ele comentou outras partes interessadas, mas eu percebi que ele se repetiu. É uma impressão que eu tenho. Ele começou a se repetir, trouxe aqui comunidades locais, mas algumas partes interessadas foram repetidas. Bom, não sei se essa parte interessada foi contemplada na sua análise. Me refiro às empresas que desenvolvem pesquisas e estudos. É fácil você encontrar, por exemplo, eu tinha feito uma busca aqui pelo Boston Consulting Group, se ele tinha algum estudo sobre esse tema, né? A gente pode abrir um aqui da FGV. Então existem institutos ou instituições, organizações que estudam sobre isso, tá? Então a minha pergunta é: você não acha que é interessante também envolver essa parte interessada? Ele falou: não sei se essa parte interessada... Não, ele entendeu como uma ótima observação essas empresas que também elaboram estudos para dizer que sim, que tem um gap de profissional qualificado. Muito bem, continuando a história aqui que eu perguntei. Estamos evoluindo, você concorda? Ele falou: sim, estamos evoluindo nesse bate-papo. É importante considerar as partes interessadas. O que eu propus? Vamos deixar momentaneamente esse aspecto das partes interessadas e investigar a distribuição demográfica do cenário de gap. Qual que era a minha dúvida? Estou explorando, hein? Olha que interessante. Eu repito muito essa palavra interessante. Olha que coisa alvissareira. Será que o gap de profissionais que a gente encontra no Brasil tem as mesmas características na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte? Perguntei para ele. Imagino que o gap exista em escalas e realidades diferentes e esteja disseminado globalmente. ChatGPT, o que você me diz sobre isso? Aí ele respondeu: não é um desafio limitado a uma região ou país específico, é um problema global. É claro que a gente precisa ver se essas informações se tem evidências, né? Ele trouxe um estudo aqui, ó, de acordo com o relatório da Korn Ferry, estima-se que haja um gap de 4,3 milhões de profissionais qualificados, olha lá, hein, até 2030. Eu baixei, eu consegui achar esse relatório, não foi muito simples.
Você vai ver aqui na evolução da conversa que não foi tão simples assim, mas vamos lá. Este relatório da Korn Ferry destaca também que a demanda por profissionais em áreas como cibersegurança, inteligência artificial e análise de dados continuará a crescer. Tá? E aí continuou na análise dele. Embora o gap seja um problema global, as causas subjacentes e as soluções potenciais podem variar de acordo com a região. Por exemplo, alguns países podem enfrentar desafios específicos em relação à educação e formação de profissionais, enquanto outros podem ter políticas de imigração mais restritivas. O interessante é que muitas vezes a gente vai lendo e como ser humano vão surgindo assim, puxa, mas espera aí, será que isso faz sentido? Então a proposta aqui da conversa não é que você diga amém, que você se curve a tudo que o ChatGPT está comentando, mas que você tenha um pensamento crítico, você seja algo que tente analisar, validar o que está sendo falado e se você consegue corroborar o que você está lendo aqui com evidências que você já conhece ou que você encontra na internet ou em livros de referência, tá? Então ele falou assim, sim, eu acho importante considerar as diferenças regionais. É algo que eu imaginava, tá? Você me passa a referência daquele estudo, eu percebi que ele passou um link, coisa que eu não consegui até umas 2 semanas atrás. Eu pedi, ele me passou o link, vou copiar para vocês verem que ele não está mais disponível lá na Korn Ferry. Né? Você vai ver aqui a evidência. Estou mostrando para você a nossa história, né? Que rolou alguns dias atrás, tá vendo? Não encontrou. Eu tentei buscar com outras informações, encontrei uma versão, mas o objetivo não é ficar falando sobre isso. Eu posso até depois deixar no comentário esse texto, tá? E até conversei com ele, olha, considero o estudo não tão atual, concorda comigo? Porque era de 2018. Olha lá, um analista de informações, puxa, estamos em 2023, falando desse gap de profissionais qualificados, um estudo de 2018, ainda que se refira a 2030, não está um pouco desatualizado, né? Aí ele falou, sim, tá, você está correto, né? Ele foi publicado em 2018, olha a defesa dele. Alguns dados podem estar desatualizados, no entanto, ele fornece uma visão útil, uma visão geral útil dessas tendências, tá? Ele fala que outras organizações também publicaram relatórios. Ele se saiu bem, tá, dessa minha pergunta. Aí eu achei, pessoal, este link aqui, tá? Eu deixei anexado, achei que eu tinha perdido isso, né? Fazendo algumas buscas em cima do que ele tinha proposto, encontrei aqui, né? Só que aqui fala apenas de Hong Kong, perspectiva, futuro do trabalho. E olha que interessante. Então, isso que nós estamos conversando não é um assunto, é só o Josué que tem interesse. Não. É uma empresa muito grande, uma consultoria muito grande, que fala. Só que esses dados que foram apresentados aqui, né, é fornecimento, né, o talent, supply, né, o fornecimento de talentos e a demanda por setor. Está mostrando aqui alguns dados, não é nosso propósito ficar analisando isso aqui, tá? Mas sim, encontramos evidências baseadas no que o ChatGPT trouxe e a gente pode até procurar. Ah, olha aqui, esse aqui eu não tinha nem visto esse link, hein? Olha aqui, vamos ver se ele vai abrir ou se é o mesmo. Está na mesma página. Isto é algo que dificulta a vida de pesquisador. Links que estão desatualizados e links fornecidos pela própria empresa, né? Muito bem. Aí eu forneci um link para ele. Ele agradeceu, nem sei se ele atualizou na base de conhecimento dele. Estamos aqui para ajudar a esclarecer dúvidas. Você pode me elaborar um modelo causal? Um novo assunto da nossa conversa. Quando eu falo de modelo causal, é mais ou menos parecido com isso que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Na verdade, eu quero encontrar ainda. Deixa eu ver se eu acho o slide correto. Aqui. Esse aqui, pessoal. Olha que interessante, você como analista de dados do século XXI precisa conhecer modelos causais que têm uma grande relação com o pensamento ou visão sistêmica, onde você coloca atores, as relações que eles têm entre eles, e você faz uso de arquétipos de sistemas que a gente chama. E vou dar um exemplo para que você não fique confuso. Eu pedindo para o ChatGPT falar sobre um diagrama causal, é como se fosse montar algo como isso que eu apresento. Para entender de onde nós tiramos essa teoria, essa é uma ciência também, né? Eu vou mostrar um exemplo bem simples que está aqui. Olha lá,
Sabe quando você, ao trabalho aqui, a página 20, olha aqui, é um trabalho que fala sobre aplicação de técnica de dinâmicas de sistemas. Quando você está resolvendo um problema que tem sim características de um problema sistêmico envolvendo partes diferentes, nós começamos a trabalhar com diagramas, aqui ele chama de diagramas sistêmicos. Lembra daquele problema quando você vai tomar banho e você entra, a água está muito gelada, você já vai lá e faz o quê? Dá uma olhada nesse diagrama causal. Você tem uma temperatura que você deseja para a água e você percebe que tem uma diferença entre o que você deseja e a temperatura da água. O que você faz? Você tem uma ação. Olha lá, diagrama causal. Ação de atores diferentes. Um ator foi lá, pegou uma outra parte do sistema, que é o controle de temperatura, e você faz o quê? Você movimenta ele de acordo com o que você quer. Só que existe uma defasagem entre a ação que você teve na torneira, por exemplo, no mecanismo, entre a sua alteração, seu comando e a temperatura atual, tem uma defasagem. Então, muitas vezes, se você faz de novo uma verificação, puxa, a temperatura ainda não está do jeito que eu quero, você não percebe a defasagem, a gente chama isso de um diagrama causal em laços de equilíbrio. Com defasagem, você quer equilibrar, né, a temperatura desejada e a temperatura que está no chuveiro. E aí você se esquece ou você despreza essa defasagem, você nunca consegue tomar o banho com a temperatura adequada. Ou você vai tomar muito quente ou muito frio. Quando você monta diagramas como esse, aqui você está envolvendo a visão sistêmica, dinâmica de sistemas. Posso passar o link para vocês. Algo muito parecido com o que eu acabei de mostrar aqui. Eu queria que o ChatGPT, se ele consegue me montar. É lógico que por ele ser um modelo de linguagem, olha lá, ele fez um modelo causal simplificado usando textos. E começou a dar exemplos aqui, pessoal, olha lá. Fatores para cada um dos atores que nós identificamos até então. Quem são as partes interessadas. Ele começou a fazer aqui, ó. Olha lá, aqui está um exemplo de modelo causal para o problema. Fatores internos. Ele começou a trazer situações que mostram resultados aqui no nosso ambiente sistêmico, tanto fatores internos como externos. Mas não era isso que eu queria. Eu pedi para ele, olha lá, elabore uma planilha. Eu queria então, ao invés de ele montar um diagrama, ele poderia fazer uma planilha. Na verdade, eu queria que ele chegasse a algo que eu já passei para alunos meus, que eu queria que ele estudasse e montasse algo como isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Para cada ator do sistema que nós identificamos nesse problema de gap profissionais, ele pensasse em impactos, né? Ações que cada parte interessada tem, que ajudam na minimização do gap, ações que você tem que dificultam o gap, tá certo? O interesse de cada parte interessada, o poder para influenciar, tá? Montar um diagrama, né, uma tabela como essa. Eu queria que ele chegasse nisso, né? Então estou testando ele. Olha, me elabore uma planilha para identificar e analisar todas as partes interessadas. Tá? E aí falei qual seria cada uma das colunas. E olha o que ele começou a montar, pessoal. Olha que interessante. Tá? Então já estamos chegando aqui num nível de ajuda. Olha lá, ele montou por ator de sistema. As empresas de TI, o que eles fazem, né? O que elas fazem para esse cenário que tem impacto geral positivo? Bom, oferece treinamento e capacitação, podem reter profissionais qualificados, interesse na solução, ele deduzindo, estranho que eu não consegui, a tabelinha está acabando aqui mesmo, né? Interesse na solução, poder para influenciar, ela considerou como alto, e participação proporcional. E ele começou a montar para mim, olha lá, sem eu dar informação nenhuma. Profissionais de TI, cabe agora nós, humanos, analisarmos essas informações que eles colocaram e darmos o nosso pitaco, né? Darmos a nossa narigada. Será que faz sentido ou não? Tá? Ele preencheu uma tabela. E qual foi a minha pergunta? Olha, você não considerou todas as partes interessadas. Por exemplo, não viu o ator estudante de TI. E ele foi atualizando essa planilha para mim, mas reparem que ao mesmo tempo ele diminuiu aqui, né, a explicação de impacto geral positivo e impacto geral negativo. Interessante.
Bom, aí eu perguntei, ó, é nítido que a segunda versão da planilha apresentou um nível de detalhamento menor. Isso vai o quê? Dificultar a minha análise. E aí eu pedi para que ele detalhasse, ele atendeu. Não estou discutindo ainda a qualidade das informações que foram inseridas aqui, mas estamos montando uma tabela para analisar a atuação de cada ator nesse problema de gap de profissionais qualificados, tá certo? Aí eu perguntei para ele assim, você concorda que esse desafio, olha lá, gap de profissionais de TI é um problema sistêmico? Percebe que eu preciso ter um certo conhecimento para me aprofundar nas conversas com ele. E ele veio assim, ó, concordo, é um desafio. Opa, o desafio é um problema sistêmico. É um problema que é complexo, afeta diferentes partes envolvidas. E para entender o problema e encontrar soluções sustentáveis, é importante considerar o sistema como um todo e entender como as diferentes partes se relacionam e influenciam umas às outras. Por exemplo, as empresas, antes do blá 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 dele, vamos voltar aqui no slide que eu tinha colocado, esse aqui. Quando a gente fala de soluções, sabe aquela, quando você vai ao médico, por exemplo, é como se você identificasse um problema que você teve em parte do sistema, e se você tenta aplicar uma solução em parte do sistema, uma das teorias já confirmadas de sistemas é o quê? Se você tentar aplicar uma solução em um sistema, mas você está apenas se preocupando com uma parte desse sistema, é possível que ao invés de você ter uma melhoria, é como se você falasse assim, bom, eu vou colocar então agora, vou propor uma solução que ajuda nesse cenário aqui os profissionais de TI. É provável que você, ao inserir uma solução que só afeta parte do sistema, que os resultados do sistema como um todo serão piores do que o anterior. Então, muitas vezes, você mexer em parte do sistema apenas, os resultados podem sair pior do que estava antes de você trazer uma solução, porque você está fazendo uma solução que não está considerando o sistema como um todo. É o que o ChatGPT está comentando aqui. Ficou claro? Estamos aprendendo? Então, abordar o desafio de gap de profissionais qualificados em TI é necessário uma abordagem sistêmica. Tá? Aí eu pedi para ele, recomende ferramentas reconhecidas para resolver esse tipo de problema então, ô Zé Bonitão. Aí ele começou a falar aqui, ó, de ferramentas, análise de sistemas, pensamento sistêmico, pensamento sistêmico, mapeamento de stakeholders, que são partes interessadas em inglês, é o que eu já tinha proposto, legal. Análise SWOT, análise de causa e efeito. Eu achei meio superficial. Aí eu perguntei para ele sobre um livro, olha como o seu conhecimento pode ajudar. Eu falei assim, olha, eu acredito que o livro A Quinta Disciplina do Peter Senge, não sei se fala Senge ou Senge, Peter Senge, possa contribuir para essa nossa conversa. Comente. Aí ele falou assim, ó, é uma excelente fonte para entender os conceitos de pensamento sistêmico. Isso que eu comentei para vocês aqui neste trabalho, a base aqui, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a base que ele tem, vou até fazer a busca para você perceber que teve sim esse livro. Ó. Antes de ter buscado, olha lá, Peter Senge, ou Senge, publicou o livro Revolucionando o Meio das Grandes Organizações, resolver uma situação complexa, separando-a em partes, torna essa situação mais administrável. Por outro lado, perde-se a noção do todo, impossibilitando visualizar o resultado das ações. Tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Então ele comentou que é uma obra válida. Eu perguntei para ele, explique com mais detalhes como as alavancas de mudança poderiam ser aplicadas no nosso cenário. Quando fala de alavancas de mudança, no livro, na verdade, ele chama de arquétipos. Tá? Então, você pode depois olhar ou no livro dele, ou olhar os exemplos aqui que eu mostrei. Tá? São laços de realimentação, círculo de causalidade, assim por diante. São formas de você olhar para um problema de forma sistêmica. Tá? Então a gente chama de diagrama causal, arquétipos de sistema, aqui são laços de mudança e assim por diante. Mas ele concordou com o envolvimento desse tema. Tá? Passou bastante coisa, falei excelente análise, tal. Posso estar enganado, mas o livro
do Peter Senge aborda arquétipos de sistema. Conhece? Aí ele já se corrigiu. Ele não tinha comentado esse termo, né? Ele até falou, alguns exemplos de arquétipos de sistema são realmente o ralo no banheiro, quando um sintoma é tratado sem abordar a causa raiz. E lá o arquétipo limite de crescimento, ou o dilema do prisioneiro, tinha relações com o problema, tá? Aí eu pedi para ele identificar os arquétipos de sistema que nós podemos aplicar nesse problema de gap de profissionais. Então é como se você olhasse para o problema de... Já estou encerrando, tá, pessoal? A nossa conversa lá com o chat. Ele falou assim, formas de você utilizar esses arquétipos para o problema podem ser limites ao crescimento, soluções paliativas, escalada, política de tudo ou nada, contratação por deslocamento de custo. Olha lá. Você começa então a olhar aquele problema e já consegue então ver se estas soluções vão utilizar que tipo de abordagem sistêmica. Vamos pensar aqui, limites ao crescimento. É um arquétipo que se aplica quando há uma limitação de recursos e os indivíduos e organizações competem por eles. No contexto do gap de profissionais, pode se aplicar ao fato de que a oferta de profissionais de TI é limitada, enquanto a demanda está em constante crescimento. Opa, faz sentido para a nossa análise. Levando então uma competição acirrada entre empresas para recrutar profissionais qualificados, ou seja, existe limites ao crescimento. E aí você vai voltar para aquele slide que eu mostrei anteriormente, que é este aqui, né? E começa a trabalhar para entender, juntando diversos laços, diversos arquétipos, e você tem uma visão do todo desse problema sistêmico. Não vou falar de todos, posso compartilhar o texto, mas o ChatGPT trouxe, a partir de uma outra referência, formas de você olhar para um problema sistêmico e soluções que também consideram os diagramas causais ou arquétipos, temas que eu comentei. Tá? Não vou ficar lendo aqui toda a conversa, eu posso disponibilizar para vocês. Pedi imagens, mas ele não consegue, né? Depois ele refez, trouxe outros exemplos para cada arquétipo, trouxe até outros arquétipos. É como se eu tivesse pedido para vocês, professor não, né, Josué? Lembra que eu comentei sobre isso aqui? Muitas vezes você está olhando para os atores e chega um momento que você vai ter que propor solução. Só que você não deve se esquecer então de que para propor solução você tem que fazer uso de ferramentas sistêmicas. Tá? Conversando com um consultor de recursos humanos, o mesmo levantou a hipótese segundo a qual o problema enfrentado pelo mercado de TI pode ser transportado para todas as outras profissões. Foi aquilo que eu comentei no começo. Será que esse gap que a gente encontra em TI também não está em outras áreas? Aí eu falei que eu discordo, para ver o que ele falava. Como que você analisa essa hipótese do consultor de RH, que ele acha que esse problema enfrentado no mercado de TI também é transportado para outras profissões? E ele falou assim, a hipótese desse consultor pode ser vista como uma generalização, uma vez que não necessariamente se aplica a todas as profissões ou áreas de trabalho. Ó, que resposta interessante. É importante nós considerarmos as particularidades de cada setor, como demanda de mercado, oferta de profissionais qualificados, a dinâmica, o tipo, o tempo que você leva para formar um profissional na área A. Será que são as mesmas competências? Será que as teorias, os padrões utilizados no mercado A ou no cargo A são os mesmos do cargo B? A gente sabe que é diferente, né? Então é importante analisar de forma individual para compreender as causas e possíveis soluções efetivas. Tá? Aí eu perguntei para ele assim, vamos imaginar que o gap exista em diferentes mercados, automobilístico, industrial, identifique fatores comuns. Percebe o tipo de pergunta que incrementa a sua análise e a sua troca de conhecimento? Então ele começou a trazer diferenças no que diz respeito a profissionais, gap de profissionais em diferentes mercados. Não vou ficar lendo isso aqui, mas ele trouxe, tá? E falou até de diferenças significativas que temos para diferentes mercados, tá? Para finalizar por hoje, eu considerei o aspecto poder para influenciar. Como assim? Lembra que eu comentei naquela análise inicial, nesse mapinha, quando você olha para os atores do sistema, você concorda que os estudantes
talvez eles tenham, de certa forma, um poder para influenciar na solução desse cenário menor do que o governo, uma influência menor do que os provedores de educação. Quando você fala esse poder para influenciar, e você começa a analisar, pode ser que você perceba, não, mas assim, em número de participantes, nós somos maiores, nós temos uma participação no cenário maior, nós temos muito mais profissionais e estudantes do que provedores de educação. Será que não é uma forma para você quebrar aquele viés negativo de que você não tem poder para influenciar e você desconsidera a quantidade de pessoas que existem sendo impactadas por esse problema? Tá? Então minha pergunta era essa. Olha, considere o aspecto poder para influenciar e descreva como cada ator poderia influenciar especificamente para mitigar ou eliminar o gap de profissionais. E o ChatGPT trouxe aqui. Tá? Vamos analisar uma resposta dele. Como que o profissional de TI... Vamos pegar o pessoal os estudantes, vamos ver se ele considerou aqui os estudantes. Não considerou lá. Os estudantes de TI podem influenciar o cenário de diferentes maneiras. Olha lá. Eles podem se dedicar ao aprendizado. Poxa, será que é fácil fazer isso, né? Buscar o aprimoramento constante de suas habilidades técnicas para que, quando ingressarem no mercado, estejam mais preparados. Isso, para mim, é lógico, né? Além disso, os estudantes também podem buscar a realização de estágio, conhecer as necessidades do mercado de trabalho. Dessa forma, eles podem contribuir. Eu achei meio ingênua essa resposta. Você concorda que, ao olhar para esse mapa, os estudantes de TI podem também identificar aqueles arquétipos de relacionamento sistêmico com as consultorias, com os provedores de educação, com os profissionais de TI, e fazer uma espécie de barganha para mostrar que também neste sistema não cabe apenas, né, os empregadores dizer assim, ó, não, falta pessoas qualificadas, mas será que os empregadores sempre são qualificados? Eles são as pessoas iluminadas que sempre têm os melhores processos de seleção, têm os melhores processos para que as pessoas que entram nas empresas sejam desenvolvidas como mereciam. Então é para que você comece a perceber que num sistema os débitos, as dependências estão conectadas entre os atores. Então, quando eu faço essa pergunta para que você perceba o poder de influenciar o cenário e a participação no cenário, é para que você saia de soluções tão ingênuas como essa. Ah, eu só vou estudar mais. Espera, será que só os profissionais que não são qualificados? E os provedores de educação e o governo, como ele tem atuado? O governo, então, ele é 100% qualificado para dizer que os provedores não fornecem, né, não entregam profissionais qualificados? Olha que pergunta, olha que cenário interessante para você analisar e discutir. Depois eu pedi para ele, para cada poder de influência, comente também sobre os fatores que restringem a influência. É como assim, bom, eu queria exigir das faculdades uma forma de entregar a educação de uma maneira mais adequada para nós, mas o que me restringe a ter esse relacionamento com os outros atores? Então essa pergunta foi nesse sentido. E aqui ele começou, né, a propor formas de você enxergar as restrições que cada ator tem, tá bom? Olha lá o poder de influência de um estudante. Olha, você pode escolher o curso de instituição de ensino, né, para você influenciar. Está na sua mão. Você tem o poder para escolher onde você vai estudar. Agora, restrições. Disponibilidade de opções de cursos, instituições de ensino que sejam de qualidade, né? Às vezes não tem qualidade. A qualidade é limitada. Os custos podem ser altos, são restrições que cabem na minimização desse setor. Tá? Bom, parei por aqui, a gente discutiu bastante. Tá? Eu falei, continuemos com o gap, acho que eu voltei um outro dia depois e quis envolver um livro que é do Nassim Taleb, que é o Arriscando a Própria Pele. Mas eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem interesse, lembre, pessoal, que essa discussão não é para dizer, vamos decorar o que foi falado. Não, é analisar um cenário onde toda vez facilmente se divulga na mídia existe escassez de profissionais qualificados. Agora, todos os atores são convidados
para discutir esse cenário? Todos, de maneira honesta, olham para o seu impacto geral positivo, o seu impacto geral negativo, o interesse no cenário, o poder para influenciar, a participação no cenário. Será que todo mundo está agindo, entendendo que fazemos parte desse sistema? Então eu convido você, da mesma forma que eu convidei o ChatGPT, para não consumir apenas esse conteúdo de forma passiva. Comente, compartilhe, explore, leve essa situação para a sua consultoria, para a sua faculdade, para o seu professor, para os seus colegas de trabalho, para que a gente consiga encontrar formas de evitar que apenas os profissionais de TI tenham que correr atrás do prejuízo. Pelo contrário, eu entendo que isso é um problema sistêmico e deve ser resolvido também de forma sistêmica. Deixa aqui o meu abraço. Vou repetir de novo que você precisa me motivar a continuar colocando conteúdos como esse, certo? Então compartilhe, se inscreva no canal e aguarde aí no nosso próximo episódio dos Chats GPT. Um grande abraço e até a próxima.